Oi, esse é o Conexão. O Brasil tem 1.300.000 jovens de 15 a 17 anos fora da escola. Deste total, 600.000 são mulheres e delas, 200.000 pararam de estudar por conta de gravidez. Apenas 2% das mulheres conseguem retomar os estudos depois que o bebê nasce. A gravidez na adolescência é um dos principais fatores de evasão escolar entre as meninas, segundo o relatório do Instituto Unibanco. E essa realidade não é só brasileira, é também da América Latina, segundo o Banco Mundial. Como garantir que meninas evitem a gravidez? E mais, como assegurar que aquelas que decidiram ser mães continuem os estudos? Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a Luziane Souza, que é estudante de jornalismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a Patrícia Franck, que é assistente social da Subsecretaria de Política para a Mulher da Prefeitura do Rio de Janeiro, e com a Priscila de Oliveira Casemiro, que é psicóloga no Hospital Gafreguinli. Gente, obrigada por estarem aqui com a gente conversando sobre esse assunto tão importante, né? A gente traz aí números enormes, assustadores. Se a gente parar para pensar que só 2% das meninas que engravidam conseguem voltar para a escola, a gente está perdendo um grupo enorme de pessoas, né, e possibilidades. E aí eu queria que a gente falasse sobre um tema aqui que me chama a atenção, Patrícia, que todos esses relatórios que falam sobre a questão relacionada à gravidez na adolescência falam sobre gravidez não intencional. E aí a gente para pra pensar, então fala assim, então tem gravidez intencional mesmo nessa idade. É isso, né? Existem pessoas que realmente decidem se tornar mães mesmo sendo bem jovens. Sim, eu acho que foi um dado que chocou nós, assistentes sociais, e eu acho que outros profissionais que atuam na ponta com jovens em equipamentos ou da prefeitura ou ONGs, ONGs, de jovens relatando que queriam sim ser mães. Eu particularmente já trabalhei também em um período da vida no planejamento familiar, em um posto de saúde, e a gente se deparou com adolescentes declarando que escolheram sim, optaram em ser mães. E aí são questões muito complexas que nos chamaram, né, assim, a refletir, né, que plano é esse para esse jovem, que juventude é essa, que perspectiva é essa para essa juventude para estar escolhendo ser mãe num período que a gente esperava que eles estivessem construindo planos para o futuro, estudando. Olha só, tem uma pesquisa que é a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher, que é realizada pelo Ministério da Saúde, e esse dado é de 2006, indica que 42% das jovens de 15 a 19 anos que foram entrevistadas declararam que queriam ter engravidado naquele momento. Quando a gente vê esse quadro, Priscila, o que você pensa? Assim, o que a gente deveria conversar com essas meninas para entender os motivos? Assim, quais motivos elas apontam para essa decisão? A escolha de ser mãe, ela envolve 1 milhão de coisas, né? Envolve o lugar onde aquela pessoa está inserida, se ela tem outras referências de mães também muito jovens, né? As parcerias que ela está fazendo, como é que vivem também as amigas, as colegas de escola. Isso é alguma coisa comum no meio que ela vive. Ela percebe outras perspectivas de futuro, né? É uma adolescente que ali no meio dela, ela percebe que ela pode cursar uma universidade, ela percebe que ela pode ter um emprego, que ela pode talvez ir além da família dela em algumas questões, né? De estudos, de outras possibilidades que a família teve. Então são várias questões que a gente precisa observar, né? E é interessante a gente perceber que muitas vezes essas jovens não se percebem como capazes ou como tendo a possibilidade de construir um futuro diferente, né? A possibilidade de ser mãe é a construção de uma identidade naquele lugar que é valorizada, né? O ser mãe naquela cultura, naquele lugar onde ela vive é importante, é valorizado. É bonito, né? É bonito, né? Puxa, você vai ser mãe, que bonito. E de alguma forma ela também não percebe que existem outras possibilidades de valorização, de ela construir um outro futuro para ela, né? Por isso que essa questão da perspectiva é tão importante, né, para o jovem, de ele conseguir se ver sendo alguma coisa, né? Ai, puxa, eu gostaria muito de ser médica e eu tenho meios para ser médica, eu gostaria de ser
engenheira, eu gostaria de ser assistente social, de ser psicóloga, e eu percebo que existem outras pessoas do meu lado que conseguiram, que são da mesma comunidade que eu percebo que tem pessoas, eu tenho referências de pessoas que conseguiram chegar lá, e eu sei como é que eu posso fazer para chegar lá. Senão fica difícil, né? Você percebe dessa forma também, Patrícia? O que você pensa, assim? Eu concordo exatamente com o que a Priscila falou. Eu acho que talvez os referenciais dizem muito para essa juventude. Se ela não se vê com muitas possibilidades e ela busca alguma coisa para ser, um lugar para estar. É muito importante. O adolescente procura um lugar de identidade. E ser mãe é ser alguma coisa. E é um lugar de reconhecimento social. E vamos falar da juventude hoje das nossas comunidades. É um lugar de respeito. E no tempo que trabalhei com adolescente em serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, que a gente tem em equipamentos da assistência social, na prefeitura, nos CRAs, a gente sempre procurou exatamente trabalhar com eles a questão de perspectiva, do que você quer ser. Não, esquece o que você quer ser. E vamos traçar os planos para ser. E a gente percebia isso, que a grande fragilidade de muitos jovens não estarem acreditando na sua possibilidade de ingressar no ensino superior, de conseguir ou uma autonomia financeira pelo mundo do trabalho. Então, essa falta de esperança, ela também tem reflexo nessas questões, né? E eu diria que isso reflete nessas questões, numa decisão de uma menina de 15 anos entender que ser mãe é uma opção. E aí a gente tem um exemplo aqui totalmente diferente dessa nossa conversa inicial, que é a Luziane, que foi mãe novinha, né? Mas que não foi intencional, né? Como é que é a sua história? Com a gravidez, com a maternidade? Sempre que eu conto essa história é engraçado, porque eu nunca quis ser mãe. Nunca. Tipo, desde criança, até ficar adolescente, até ficar adulta, nunca quis ser mãe. E aconteceu, foi realmente um acidente, foi não planejada. E eu sei que esse termo é feio, mas foi indesejada mesmo, porque tem que ser sincera. Porque quando eu engravidei, eu não queria estar grávida. Eu não queria ter aquele bebê, eu não queria. E aí as coisas foram acontecendo, até que hoje eu aceito, hoje eu amo ser mãe, amo muito minha filha e quero ser a melhor mãe para ela possível até o resto da vida. Mas eu engravidei aos 22 anos. Você estava na faculdade? Sim, já estava no quarto período, quer dizer, no quarto período da faculdade. E foi nas férias, assim, um amor de verão. E aconteceu mesmo. A gente se preveniu dos métodos possíveis, usando camisinha e anticoncepcional, mas aconteceu. A minha obstetra até fala que eu fui aquele caso do 1%. Sim, aquele que está lá na bula, né, do remédio. Olha, você está tomando remédio, mas tem chance. Isso é sempre bom a gente falar, né? Que tem chance, né? Pois é, acontece. Não se assustem, mas acontece. E aí eu fiquei desesperada, porque, como eu falei, nunca quis ser mãe. Então foi um pouco triste para mim, porque eu fiquei com depressão, tive que sair da faculdade, né, trancar a faculdade, fiquei 1 ano trancada para ser mãe, para ter a criança, para me dedicar totalmente a aprender a ser mãe. E foi um período muito difícil, que hoje eu sinto que eu superei, não sei se vai ser para sempre essa superação, mas eu sinto que foi muito difícil, fiquei com depressão, fiz terapia. Você falou que ficou trancada, você conseguiu voltar para a faculdade, então? Consegui. Então, além de você ser o 1% que engravidou, você ainda faz parte dos 2% que conseguem voltar. Sim. Você é o contrário ali, né? Como é que você fez isso? Você tem uma rede que te ajudou? Sim, eu tenho uma rede de apoio muito importante, muito boa para mim, que é a minha família, os meus amigos e como eu não sou daqui, eu sou de Fortaleza. Você está morando no Rio de Janeiro agora. Eu vim para cá para estudar. E eu tenho um grande rede de apoio, tanto aqui quanto lá. Então, quando eu engravidei, eu tive que largar a faculdade e tive que trancar aqui, vender todas as minhas coisas, voltar para lá.
por questão financeira e também emocional, que eu queria ficar perto da minha família. E quando eu voltei para lá, eu basicamente era só mãe. Mas aí a minha rede de apoio me ajudou muito, que foram os meus pais, os meus amigos. E sem eles, acho que eu não teria conseguido. E também minha psicóloga. E depois de um ano, trancada, em agosto, eu resolvi voltar. Foi meio que na loucura, eu não sabia que eu ia conseguir voltar. Mas deu tudo certo, os meus pais me apoiaram muito, tanto financeiramente, porque eu estava sem trabalhar, quanto psicologicamente e emocionalmente. E em agosto desse ano, consegui voltar para cá, para estudar. Tentei creche, não consegui, não tinha mais vaga. Então, a irmã do meu pai veio comigo para cuidar da minha filha enquanto eu faço faculdade de manhã. E consegui um trabalho home office em casa e tem dado super certo. Já vou terminar o semestre agora. Ah, que ótimo. E aí, quando a gente vê uma história assim, né, Patrícia, muito importante a rede, né? A Pra rede essa mulher conseguir de voltar a estudar. apoio é tudo. E essa rede de apoio é importante a gente pensar que são os familiares, parentes, mas amigos também, né? Aquela família do coração, né? São os vínculos familiares e comunitários, né? Muitas vezes são vizinhos, são amigos que terminam se envolvendo, né, como apoio e que são fundamentais para que essa mulher, né, e a questão, para que essa mulher possa voltar a estudar, essa adolescente possa voltar ao mercado de trabalho, possa conseguir sustentar essa maternagem. Essa situação é muito importante, a rede de apoio. Você teve essa questão de amizade muito forte também, né? É como eu estava falando, as minhas vizinhas também são um grande rede de apoio para mim. E elas sempre ficavam comigo, porque meus pais trabalham de tarde e de noite. Então eu ficava com elas e a minha filha. E sempre que eu precisava, sei lá, ir na padaria, ir na farmácia, elas ficavam com a minha filha. Ou a gente ia junto. E os meus amigos também. Eu brinco até que todo mundo é padrinho da minha filha. Ela tem uns 10 padrinhos, porque todos me ajudam muito. Tanto os de lá quanto os daqui do Rio de Janeiro. Nossa, muito legal isso, né? Essa questão do pedido de ajuda é algo que talvez deva ser conversado até com essas recém-mamães, né? Sim. A gravidez, ela traz um turbilhão de emoções, é uma situação muito diferente, né? A Patrícia falou, né, da mulher, a mulher que se torna mãe, né, a jovem que se torna mãe, ela passa a ter 1 milhão de outras necessidades que ela não tinha antes. Então, é importante que ela tenha gente que está perto, que consegue acolher ela e dar um suporte para ela, para que ela possa dar um suporte para esse bebê. Né? Essa é a rede que faz diferença, né? A rede que está ali junto com a mãe, aquela pessoa que às vezes você nem espera, mas que vai te ajudar, vai segurar o bebê para você tomar um banho, vai segurar o bebê, vai cuidar para você poder ir para a escola, para você poder ir para uma consulta médica, alguma coisa. E nem sempre vão ser as pessoas que você está esperando, né? Verdade. Podem ser outras pessoas. E olha só, essa coisa do direito, acho que é importante a gente falar também, porque existe uma lei que pode ser até pouco conhecida, é a Lei 6.202 de 1975. Ela determina que as estudantes, né, elas têm direito à licença maternidade de 4 meses para quem é estudante, né, para quem é aluna. E determina ainda que a partir do 8º mês de gestação, alunas possam realizar atividades escolares em casa e terem abono de faltas. Isso é lei. O nome da lei, o número é 6.202 de 1975. Aí você está vendo aí, tem 2 aspectos da lei, né, porque a de 75 fala para fazer alusão à lei de 69. Então aí você está vendo a de 75, falando que essa mulher, essa mãe tem direito dessas faltas abonadas e também licença maternidade aí para a escola, viu? É importante a gente saber disso. Agora, vamos falar sobre essa questão de quem é a mulher, a menina que está grávida e foi por acidente mesmo, como foi o caso daqui da Luziane, que ainda bem que está tudo caminhando, e com certeza vai caminhar, assim, vai ser super bom. Posso só fazer um Claro, à vontade. Essa questão da licença maternidade, você vê, é garantida desde 1975. Com alusão a uma lei de 69. Mas desde então, a gente não pensou numa licença paternidade. Será que os pais não precisam também dar um apoio? Será que os adolescentes ou os jovens pais que estão na escola, na faculdade, não tem nenhuma implicação nesse momento que a mãe e o bebê, principalmente assim,
de um recém-nascido, de uma jovem mãe, né? Tá ali cheia de demandas, não tem nada. Sim, a gente, na questão trabalhista, já foi garantido, né? 5 dias, né, para o trabalhador, que pode se esticar até 20 dias, se for servidor ou se alguma empresa aderir a algum incentivo. Mas, na questão do estudante, né, ainda está muito lá atrás, né, muito atrasado. Eu acho que, assim, a gente já poderia estar pensando em... Porque, com certeza, esses jovens também têm que estar implicados na questão da paternidade. Desde o início, né? Desde sempre. Lógico. Isso, com certeza, é um ótimo adendo mesmo. Muito obrigada, Pérez. Agora, falando sobre a questão da menina que está grávida, e aí a gente falando sobre a questão da evasão, acontece muito delas relatarem um desconforto, de não se sentirem, um não lugar na escola? Acontece. Acontece, né? Sim, acontece. Ainda acontece bastante. Ainda tem bastante preconceito, a gente ainda precisa investir bastante para garantir que essa aluna não saia do ensino. E como que deve ser a abordagem com ela e com os alunos, Priscila, para poder evitar esse preconceito e evitar esse constrangimento para ela? Sim. Existem muitas escolas hoje em dia que já têm trabalhado muito essa questão da diferença, né? E isso é muito importante, né? Trabalhar com os alunos a percepção de que eles precisam conseguir respeitar a escolha do outro, de que eles precisam conseguir respeitar a condição do outro, né? De se colocar no lugar daquela pessoa, de conseguir, de alguma forma, partilhar daquela experiência. E isso pode, sim, ser puxado por um professor, por um coordenador, né? Por um psicopedagogo da escola que perceba que essa situação está acontecendo, fazer uma roda de conversa, conseguir colocar esse assunto, porque o que geralmente acontece é que os assuntos que são tabus, os assuntos que geram desconforto, eles permanecem sem ser falados, escondidos. Então, à medida que você consegue puxar uma roda de conversa, puxar para que o assunto seja falado, muitas vezes o aluno que está se sentindo desconfortável consegue colocar essa situação e os outros alunos conseguem entender a experiência daquela pessoa, daquela jovem, daquela adolescente que está grávida, né? Então, o outro aí sim, ele consegue entender e falar assim, nossa, você está passando por isso, eu não sabia que você se sentia assim com o meu olhar. Eu não sabia que você se sentia assim com a forma como eu te tratei, com a forma como eu recebi a notícia da sua gravidez. E aí, a partir daí, sim, né, dessa conversa, de colocar as coisas para fora, é que pode ter uma mudança ali naquele cenário, né, naquele ambiente. Luziane, como que foi para você, assim, lidar com a gravidez, com a faculdade? No início foi bem ruim, porque eu não aceitava ainda que eu estava grávida, não acreditava. Então, eu comecei a ir mal nas aulas, porque eu ficava com muito sono. Então, às vezes eu saía da aula para ir dormir no CA, porque eu não estava aguentando. Centro acadêmico? Isso, no centro acadêmico. Para dormir lá, porque eu não estava aguentando mais olhar assim pro professor, eu queria dormir e não conseguia me concentrar, foi horrível. Eu tranquei algumas matérias para conseguir não reprovar, para não baixar minha nota, né? E foi bem, assim, difícil. E teve algum tipo de apoio, assim, do pessoal, dos seus colegas? Sim, os meus colegas me apoiaram bastante. Os professores, eu não conversei tanto com eles sobre isso. Eu não queria falar muito para as pessoas. Mas a diferença que eu sinto de quando eu estava grávida para hoje é que hoje, quando eu tenho, já com o bebê, às vezes eu preciso levar para a faculdade, os professores me aceitam muito bem. Eu achava no começo, porque a gente vê várias notícias de professores que não aceitam as crianças das mães na aula, e eu ficava muito apreensiva. Só que quando eu levei minha filha para a aula, eu sempre fui muito bem recebida pelos meus professores lá na UFRJ. E sempre a minha professora ficava com ela para fazer as atividades, ou então a minha amiga ficava com ela para eu fazer alguma coisa, apresentar algum trabalho. Então, eu me surpreendi com essa recepção dos professores da minha universidade quando eu tive bebê. Quando eu estava grávida, eu não conversei muito com eles sobre isso. Então, foi mais com seus amigos, isso, né? Mas agora, uma grande rede de apoio, outra que eu queria citar, são as próprias mães. Porque a gente tem vários coletivos na internet, grupos de Facebook, de mães e grupos que a gente se encontra para conversar sobre isso. Porque quando a gente está grávida, pelo menos quando eu estava,
eu sentia que só quem me entendia é outra grávida. Então, conversar com essas grávidas, mães, nesses grupos também foi muito bom para mim. Muito importante. Então, olha só, a gente abriu falando sobre a gravidez intencional e não intencional, falamos de quem decide ter um filho e o que pode ser feito com essas pessoas, conversado com essas meninas principalmente. Falamos também quem não quis ter no neném e acabou ficando grávida, como lidar dentro da escola. E agora a gente vai encerrar o programa falando sobre a prevenção, né? Como evitar. E aí eu queria ouvir também a Luziane. Como é que foi, Luziane? Você teve educação sexual na escola? Então, na escola eu tive pouquinho, mas era mais sobre DSTs e tal. Sobre prevenção de gravidez especificamente, quase não tive. Ou se eu tive, eu era muito pequena, não lembro. Eu fui aprendendo mesmo com a internet, com a vida. Com a vida, né? Agora em casa, não, meus pais nunca conversaram sobre isso, porque eles são pessoas de interior e não tem muito esse costume de conversar. Então foi mesmo com a vida, com as pessoas. Olha só, uma pesquisa nacional de saúde do escolar, que é de 2012, e é realizada pelo IBGE, com 109 mil estudantes do 9º ano do ensino fundamental de todo o país, revelou que esse tema, a saúde sexual, é abordado em algum grau dentro da sala de aula, mas não é possível aferir pelos dados em qual profundidade. Um dado é de que 83% dos alunos entrevistados afirmaram já ter recebido informação na escola sobre prevenção à gravidez. É um número até considerado alto. Na opinião de vocês, receber essas informações tem sido talvez com qualidade? O que vocês acham? Vamos começar com a Patrícia. Olha, eu vou falar da experiência que eu vivi, que eu observei. Na Prefeitura do Rio, nós temos um programa chamado Saúde na Escola, em que é uma parceria, na verdade, que as 3 secretarias, né, a Assistência Social e Direitos Humanos, a Secretaria de Educação e a de Saúde, trabalham juntas questões de prevenção. E que se rodam com temáticas todo ano de forma estratégica na escola. Eu penso que avançamos muito. Sempre será necessário melhorar e buscar outras estratégias, porque eu acho que ainda é um tema que tem muito tabu, você tem muitas questões e a gente tem visto até alguns retrocessos, né, nessa questão. Mas eu acho que nós avançamos bastante, sim. Agora, também penso que a gente não pode ignorar assim, um dado do perfil do adolescente ou do jovem, que sempre acha que aquilo pode acontecer com o outro. Não com ele ou ela. Não comigo. Aí eu vou falar de mim, que não fui mãe adolescente, mas na faculdade, mas aos 24 anos, e que assim, eu esqueci 3 comprimidozinhos de anticoncepcional, e você acha que assim, não, comigo não, assim, sim, não, o outro pode engravidar com isso, comigo não. Isso que é uma grande questão, né? Eu acho que às vezes a pessoa acha uma vez só hoje, eu acho que é um perfil da juventude pagar para ver. E aí, qual que deve ser a abordagem? A gente tem só um minutinho, na sua opinião, Priscila. Como que a gente deve falar sobre isso na escola? Sim. A gente tem falado muito dessa parte biológica, né? Geralmente, os adolescentes, os jovens, eles sabem aquilo que eles aprenderam na aula de biologia. Mas, às vezes, a gente esquece que sexo, relação sexual, namoro, relacionamento não é biologia simplesmente. Muitas vezes a gente acaba deixando de tratar na escola, em algum programa, dessa parte afetiva, né? Dessa parte do acordo, né? Do que no relacionamento, se o outro falar para você que se você ama, realmente você não vai usar a camisinha, como é que você pode responder a isso? Como é que a gente vai tratar essa questão da autoestima da jovem para ela poder dar conta de dizer um não e firmar mesmo o pé e conseguir que os limites dela sejam respeitados e as escolhas dela sejam respeitadas. Eu acho que esse é um tópico que a gente ainda precisa melhorar nos programas na escola, né? Não é só a biologia, a gente precisa levar em consideração essa questão afetiva, a questão dos relacionamentos e preparar o jovem
para a realidade dos relacionamentos, para aquilo que ele vai encontrar. Que isso traz, né? Exatamente, na prática, realmente, né? Muito legal, gente. A gente conversou aqui nesses 25 minutos, esses 3 aspectos. Já passaram os 25 minutos, viu? Faça rapidinho. Eu quero muito agradecer a participação de vocês. Obrigada, Luziane, por vir dividir sua história com a gente. Obrigada mesmo, viu? Obrigada a vocês também pelo conhecimento. Voltem sempre ao Conexão, viu? A você de casa, muito obrigada também pela sua companhia. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Um beijo e até a próxima.